Você não sabe, mas tem um banquete sendo preparado para você. Eita glória! Você não sabe de nada. Tá procurando o que tá perdido. O que você perdeu. Porém, enquanto você tá procurando aí o que você perdeu, Deus está preparando um banquete para você. Ah, Suzana, como você sabe disso? Abre aí 1 Samuel, capítulo 9. Nós vamos dar sequência à leitura que nós começamos ontem. Lembra que é do versículo 20 em diante. Deus está preparando um banquete para você. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Amém. É isso mesmo. Deus está preparando um banquete para você. Ah, da onde você tirou isso? Ah, minha filha, ó, vai procurando as jumentas aí. Enquanto isso, Deus vai mandando Samuel fazer um banquetão para você. E nós vamos ver isso neste texto. Aleluia. Se eu fosse você, eu já começava a dar glória a Deus, porque tem palavra de vitória, tem palavra de posicionamento nesse texto. Amém? Espera aí que eu vou pegar água de café. Ô, gente, vocês lembram da história de ontem? O que Deus falou conosco, aleluia! Gente, é impressionante, quando nós fazemos parte de um plano de Deus, não porque Deus tem um plano para cada um de nós, tá? Isso não é privilégio de alguns, Deus tem um plano para todos nós. Você só precisa estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Ele te manda fazer. Tá bom? Se é para procurar a jumenta, procura a jumenta. Ontem eu falei que a jumentinha era eu. Vocês lembram disso? Eu era a jumentinha perdida, porque tinha alguma coisa perdida aqui dentro de mim. E Deus usou a jumentinha que estava perdida aqui dentro de mim para me posicionar no meu propósito. Me vi aqui na história do Saul, coisa impressionante. E aí alguém falou assim, eu não sou jumenta. Não, a pessoa não falou assim, não. Ela falou assim, olha, eu acho que essa colocação que você fez não tem nada a ver com o texto, no sentido de ser eu a jumenta, né? Mas quando nós vamos para... Eu preciso esclarecer isso aqui para a gente entender o que Deus falou conosco ontem. Porque, às vezes, um entendimento desse bloqueado, por exemplo, pela nossa própria mente, de não nos vermos como a jumentinha, pode impedir de deixar Deus nos usar. Porque Jesus quer nos usar. Tu acredita que Deus usa o jumentinho? Ai, Jesus usa as jumentinhas. Ai, Suzana, não. Jesus só usa os cavalos. O cavalo marchador. Deus só usa as ovelhas. Não, 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 não. Porque quando eu era jumenta perdida aqui dentro de mim, Deus... Vamos pegar a referência? Antes da gente entrar no texto, a gente precisa esclarecer isso, que a palavra de Deus não pode ficar assim, não. Ó, Marcos capítulo 11. Pega a visão, pega a visão. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando em Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto do povoado de Betfagé e Betânia. Então, Jesus enviou 2 discípulos, 2. O Saul estava em 2, ele e o empregado, lembra? Tô fazendo essa correlação agora, eu não tinha pensado nisso. Ele enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem. Lembra quem deu a ordem para... Ô, Jesus! Eu não tinha visto isso, não. Quem foi que deu a ordem para Saul buscar as ovelhas? O pai de Saul. Ovelha não, jumenta. Quem foi que deu a ordem para Saul buscar as jumentas? Quem foi? O pai de Saul. O Senhor Quis, que é o nome do pai do Saul. O papai mandou buscar as jumentas. É jumenta, tô confundindo jumenta com ovelha. É jumenta. Muito bem. Jesus deu a seguinte ordem também para esses 2 discípulos. Vão até o povoado que fica adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarra o animal e traga até aqui. Não, porque tem jumenta que tá perdida, mas também tem jumento que tá amarrado.
Nunca foi usado por Jesus, tá amarrado. Aí ele fala assim, ó, vai lá. Porque Deus usa pessoas para desamarrar do toco. Jesus usa pessoas para desamarrar do toco, jumentinho. Eu fui essa jumentinha aqui. Eu sou a jumentinha lá do pai do Saul. Tava perdidinha. Mas essa aqui tava amarrada. Esse jumento aqui tava amarrado, entendeu? Por que eu fiz essa correlação quando nós somos jumentinho? Aí, menina, desamarra e traga aqui. Eita, porque quando Jesus sabe onde estão as jumentas dele e os jumentos dele. Traga aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam, o mestre precisa dele. Mas o devolverá logo. E eles foram, acharam o jumentinho amarrado perto da porta da casa. Amarrado no toco. Você estava assim? Você se sente assim? Amarradinha no toco? Isso, menina. Jesus... Aí eles foram lá, os discípulos amarraram o animal. E algumas pessoas que estavam ali perguntaram, quem são vocês? O que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. Então aquelas pessoas deixaram que os dois discípulos levassem o animal. Levaram o jumentinho a Jesus e puseram nele suas capas, as capas sobre os animais. Em seguida, Jesus montou no jumentinho. Pode montar em mim, Jesus. Pode me usar. Era só isso que eu queria falar, só para esclarecer que sim, eu era essa jumentinha. Eu era a jumentinha perdida. Depois teve uma época que eu fui uma jumenta amarrada. Entendeu? Porque o texto fala de uma jumenta e do jumentinho. É só olhar o texto. Tem a jumentinha, tem a fêmea e tem o macho. Eu fui amarrada. Estava amarrada no toco. Na casa de alguém aí. Mas Jesus mandou 2 discípulos lá para me desamarrar. Por isso que eu falei, gente, que eu era essa jumentinha. Entenderam a parada da jumentinha? Ah, então tá bom. Vamos voltar. Jesus mandou falar isso aqui, eu faço o que ele manda, que eu não sou maluca. 1 Samuel, capítulo 9, do 20 em diante. Ficou explicado o negócio da jumenta, para quem ficou com medo de dizer que é jumenta. Entendeu que Jesus usa a jumenta, usa o jumentinho? Sabe que o povo gritando, Hosana, Hosana. Então, era um jumentinho. E é isso que Deus vai fazer na nossa vida. As pessoas conhecerão o nosso rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Quando nós, jumentinhos, jumentinhas, o galo tá dando glória. Bom dia, galo! Jesus não usou o galo? Depois eu conto pra vocês a história do galo. Usou um jumentinho. Jesus não entrou em Jerusalém montado num cavalo alado. Amém? Glória a Deus. Pode me usar, Jesus. Somos jumentas. Eu sou a jumenta do Senhor. E também sou aquela jumenta lá do Saul, o pai, que o pai de Saul perdeu. Vamos ao texto. Pega aí, vamos entrar lá, onde a gente parou. Vamos dar sequência. Tá sentindo o cheirinho do café? Olha que delícia, café Jaguari. Muito bom. Leiamos. Senhor, nos revela a tua palavra, Pai. Então, vocês lembram, gente, que nós paramos na parte de que Samuel respondeu: eu sou vidente, vá diante de mim no lugar da adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Olha o que Samuel já está falando. Vocês vão jantar comigo hoje, fica tranquilo. Só que Saul não sabia que a mesa estava preparada. Lembra que eu falei no início da live, tem um banquete preparado para você e você nem sabe? Você tá toda perdidona aí, atrás da jumenta. Boa, jumenta de balão, tá vendo? Ô, gente, pode me usar, senhor. Não tem problema de chamar de jumenta, não. Tá tudo bem, tá tudo certo. Aí, menina, o que acontece? O Samuel tinha já preparado um jantar. Saul não sabia. Mas o Samuel tinha sido avisado por Deus um dia antes. Lembra na leitura do texto que Deus diz assim, um dia antes, Deus avisou para Samuel que mostraria para ele o rei. Vai vir um homem aí. E você vai ungir ele rei. Lembra desse negócio? Do negócio do capítulo antigo? Dos versículos anteriores? Tá lembrado, né?
Samuel, que não é bobo nem nada, foi obedecer a ordem de Deus. Bença, pai! Meu pai tá aqui na live, gente. Aleluia, pastor Jorge Gama. Um beijo pra você. Acordou cedo, hein? Meu Deus! Aqui, deixa eu falar com vocês. Menina, aí o Samuel preparou tudo. Por quê? Por que Samuel preparou tudo? Porque Deus já tinha avisado. Mas o Saul não sabia. Saul tá procurando. Saul tá obedecendo o pai dele. Deixa eu falar uma coisa. Vamos parar de resistência com Saul. Ah, porque Saul começou bem e terminou mal. Não quero saber do jeito que ele terminou. Eu quero aprender coisas boas com ele. Vamos ver as coisas boas? Tá bom. As coisas ruins a gente já sabe que não pode fazer. Mas o que de bom tem aqui? Que lição que nós podemos aprender com o lindo do Saul? Não é mesmo? Porque senão a gente fica com aquele olhar de superioridade. Mas de vez em quando a gente tem umas atitudes como Saul, tá? Então é melhor a gente olhar pra ele assim com um olhar menino obediente, menino lindo de Deus, obedeceu o papaizinho dele, né? Ele obedeceu, foi obediente. Porque tu só vai encontrar o seu propósito quando você for atrás das jumentas que Deus mandou você ir. Tu só vai encontrar o seu propósito, o seu negócio de vida, o seu chamado, quando você for fazer aquilo que papai mandou você fazer. Saul era obediente. Deus já mandou você fazer umas coisas, mas você... Aí não vai. É isso aí, perdeu a oportunidade. Ainda tem chance, que ele é misericordioso. Obedeça. Vamos lá. Aí agora a gente vai entrar no texto. Então, aí agora Samuel continua a fala com ele. Então, Saul, não, versículo 20, tá? Deixa eu repetir. Capítulo 9, versículo 20 em diante. Não se preocupe com as jumentas que se perderam. Gente, Deus sabe onde está tudo que foi perdido. Deus sabe onde tá os negócios que tá perdido. Preocupa não, Saul. Fica tranquilo. Tem 3 dias que as jumentas se perderam, né? Pois elas já foram encontradas. Ai! Jesus! Aí o Jesus... Vai lá. Jesus sabe onde está a jumenta. Por que eu tô fazendo essa correlação, Jesus? Então tá bom, vamos continuar. Jesus sabe onde está a jumenta que ele quer usar. Ele sabe onde você mora. Para de ser doida. Ai, tô fugindo do meu chamado. Tá fugindo nada, menina. Tá fugindo nada. Ele sabe a casa, o endereço. Você não viu ele falando lá em Marcos 11? Com os discípulos, vai no endereço tal. E o jumento e a jumenta estão em tal lugar. Desamarra ela. Desamarra ele. Tá amarrado lá, mas eu quero usar. Por que eu tô gritando nessa hora? Ai, gente, quando eu começo a me envolver na palavra, eu parece que eu tô lá na porta do dono da casa, daquele endereço, vendo aquele jumento. Tá igual nós aqui hoje, tem um monte de jumento amarrado no toco. Deixa eu te falar. Jesus mandou eu vir aqui te desamarrar, menina. Ele quer te usar, quer colocar a capa dele assim, ó, a capa dos discípulos em cima, montar você... E te usar. Osana! Osana! Ele sabe a casa que você mora. Para de loucura. Voltando para Samuel. Samuel disse, elas já foram encontradas, fica tranquilo. Tá entendendo que Deus sabe onde estão as jumentas e os jumentos dele? Tá entendendo que Deus usou? As jumentas não se perderam. Foi o próprio Deus que tirou as jumentas do rebanho. Para que Saul saísse da bolha do papai e da mamãe. Para que Saul saísse da bolha da aldeia dele, ó. Algumas coisas terão que se perder para você sair dessa bolha, amada. Porque você está numa bolha. Deus está querendo te mostrar outras coisas. E você está nessa bolha aí. Aí vai ter que perder algumas coisas. Fica tranquilo. Elas já foram encontradas. Deus está usando o Samuel para dizer. Elas já foram encontradas. Fica tranquilo. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem você. Você e a família do seu pai. Saul respondeu. Aí o Samuel jogou essa. Eu acho que o Samuel
pensou naquele momento, aqui eu acho que é o Samuel humano, assim, porque eu acho que o Samuel achou que o Saul sabia. Nessa conversa aqui você consegue ver umas motivações humanas, uns sentimentos humanos aqui, porque você vê Deus usando o Samuel. Fica tranquilo, Saul, fica tranquilo, você me encontrou. Mas eu tô no versículo 21, tá? 9:21. 1 Samuel 9:21. Você encontrou as jumentas, Deus tá usando Samuel. Porém aqui eu sinto que aqui é o Samuel, aquele, o rejeitado, que se achou rejeitado. Na verdade, o povo não rejeitou ele. Rejeitou os meninos dele, que tava roubando. Aí, que gostava de Pix. Aí, menina, o que acontece? O Samuel solta uma dessa. Afinal, quem é que o povo de Israel tá querendo? Eles querem você e sua família. Tá vendo que Samuel tá colocando aqui você e sua família e a família do seu pai? Olha a fala do Samuel, tá entendendo? Aqui eu acho, lendo o texto, tá, gente? Que o Samuel achava que Saul sabia quem ele era. Que Deus já tinha falado com Saul, mas Deus não tinha falado com Saul. Deus só tinha falado, revelado isso para Samuel. E nós vamos ver isso aqui no decorrer do texto. Presta atenção no que vai acontecer e por que eu tô falando isso. Vejamos. Saul respondeu: eu sou da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, inclusive. Lembra que a tribo de Benjamim é aquela tribo que foi quase exterminada? Por isso que Saul tá falando isso. Lembra da história da concubina? Quem tá me acompanhando aqui desde o início tá ligada na história dos benjamitas, que abusaram da concubina do levita. Tá lembrado? Que deu aquela treta toda em Israel, que o Israel inteiro se reuniu contra Benjamim. Depois eles roubaram não sei quantas moças para poder se casarem com 600 homens. Vocês estão lembrados dessa treta? Então tá bom. O Saul é dessa tribo. E é por isso que Saul está falando desse jeito. A menor tribo de Israel. A minha família é a menos importante da tribo. Por que o senhor está falando desse jeito comigo? Entendeu? Que o Saul estranhou? Isso. Tipo assim, por que você está falando assim comigo? O Israel me quer. Israel me escolheu. Entende que Samuel tá misturando um pouquinho aqui os sentimentos? Tá entendendo? Entendeu, né? E o Saul percebeu isso. Não, por que você tá falando isso? E aí Samuel levou... Não respondeu. Você vê que Samuel não respondeu. Samuel não respondeu. Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas. Que salão de festa é esse? É só você lembrar nos versículos anteriores que Deus tinha avisado a Samuel. Deus avisou o profeta: olha, o homem que está chegando aí é para você ungir rei. Eu vou te mostrar. Mas Saul não sabia dos planos de Deus, igual eu e você. Menina! Nessa hora, Karen, eu acho que o Samuel deu uma perdidinha de controle emocional aqui. Mas depois ele se recobrou quando ele viu que Saul percebeu. Por que você está fazendo essa pergunta para mim? Aí Samuel falou assim: olha, vamos para o salão de festa. E pediu que os dois se assentassem na cabeceira da mesa. Você está entendendo o que está acontecendo? Que tudo que está acontecendo foi Deus que mandou um dia anterior. Você está entendendo, né? Se você ler os textos anteriores, você vai entender que Deus preparou aquele banquete para Saul. Saul não sabia. Quem sabia era Samuel. Vamos lá. Tinha salão de festa, gente. Colocou ele na cabeceira da mesa. E ao redor da mesa estavam assentados mais ou menos 30 convidados. Um público seleto, intimista, assim, um negócio mais fechadinho, beleza? E Samuel disse ao cozinheiro: traga... Agora você vai perceber como é que Deus preparou o banquete antes de Saul chegar. Saul tá vindo, procurando a jumenta dele, o negócio dele, acabou comida. Lembra que na sacolinha de Saul não tinha mais comida? Você lembra disso? Tá dando comida, não sei o quê. Deus já tava preparando um banquete para ele, que acabou a comida da sacolinha, do bornal. Aí,
Olha o que Samuel disse. Traga aquele pedaço de carne que eu pedi para vocês deixarem reservado. Ai, menina, quando você entrar no propósito, tem um pedaço de carne inteiro reservado para você. Samuel mandou reservar isso aqui, ó. É do futuro rei de Israel. Deixa reservado. Samuel, né? Mandou reservar. O melhor pedaço que eu deixei reservado. O cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna e o pôs na frente de Saul. Pedaço da perna, provavelmente de algum animal, um cordeiro, alguma coisa assim, né? E ele foi lá e colocou na mesa, na frente de Saul. Samuel disse: olha, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você comer nessa ocasião em que convidei o povo. Você tá entendendo? Eu tô desenhando pra você o movimento que Deus vai fazer contigo. Tu tá perdidinho procurando negócio. Na hora que você encontrar o propósito, tem banquete. Mas nesse banquete não é só um banquete. Tem pedaços que foram reservados pra você para esta ocasião. Deus vai mandar alguém preparar pedaços para você, da melhor parte, para esta ocasião. Jesus, que é isso? Isso mesmo. O melhor pedaço para aquela ocasião. Ou seja, Deus tinha preparado o banquete para Saul. Samuel reservou tudo. Samuel disse: olha, aqui tá o pedaço que foi reservado. Reservado. Quem foi que mandou reservar, hein? Quem foi que deu as instruções para Samuel? Quem foi? Quem é que dá as instruções? É por isso que eu falo, gente, os contatinhos de Deus não se compara com essa lista de contato que você tem aí. Ontem, ai Jesus, eu conto ou não conto? Ontem, não vou contar a bênção toda, só quando ela chegar. Eu falei assim: Senhor, eu tinha colocado algo no meu coração e Deus trouxe alguém para me abençoar. Não pedi não. Tô eu atrás das jumentas aí, Jesus está movimentando os negócios, né? Aí a pessoa disse assim: Suzana, Deus mandou fazer isso. E eu? Aí ela falou assim: olha, eu vou ligar pra você. Menina, foi algo... Ontem eu vivi algo extraordinário. E vou expor pra você o que o Espírito Santo disse que você precisa. E ele mandou dizer pra você que é pra você escolher o melhor. O que de fato você quer. Porque eu sou daquelas assim: não, gente, deixa eu pegar o menorzinho aqui, né? Causar incômodo. A gente precisa saber receber as coisas que Deus nos dá. Ontem Deus falou profundamente comigo. Depois eu vou contar o testemunho pra vocês. Ela colocou, ela serviu a minha casa. Quem mais precisa ir na casa? Escolham o que vocês querem. Entendeu? O melhor pedaço para essa ocasião. Ela disse assim pra mim: Suzana, Deus disse, o Espírito Santo disse pra mim que é pra você, porque o Espírito Santo sabe que eu tenho dificuldade com essas coisas. Eu não sou aproveitadora, não. Eu vou, se você me der um negocinho, eu vou pegar o coisa aqui. Eu vou aqui. Entendeu? Eu aprendi isso com a minha mãe e com meu pai. Quando a gente é convidado para ir no lugar, a gente senta nos últimos lugares, para ser convidado para sentar lá na frente. A Bíblia já ensina isso.
A gente vai ser chamado para um jantar, a gente não é o primeiro a comer tudo. A gente, entendeu? A gente pega o menor pedaço. Só que no caso de Saul, o Samuel está dizendo o maior pedaço, o melhor, foi separado para você nessa ocasião. E ontem eu vivi isso, eu disse, Deus, é só o Senhor para fazer isso. Escolha o melhor. O Espírito Santo mandou dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor, Jesus, sim, Senhor. Você tem que aprender a receber. Porque eu estou aprendendo isso. Aprender a receber das pessoas, não. De quem Deus usa. Dele, é tudo dele, é para ele. Ele quer dar. A gente precisa aprender a receber. Com obediência, com amor. E com educação. Coma, Samuel disse, coma. Pois foi guardado para você comer nesta ocasião. Quem guardou? Quem reservou? Ah, menina, o que está reservado para você ninguém vai comer, ninguém vai pegar. Seu pedaço, ninguém mexe. É. As suas coisas, ninguém mexe. Eu falo isso, ninguém mexe nas minhas coisas não, menino. Ih, fica tranquilo. Nem me preocupo. Antigamente eu preocupava. Ninguém mexe no que é meu. A não ser que o Senhor permita. Tirando isso, mexe não. Fica guardadinho lá. E assim, aquele dia Saul jantou com Samuel. Depois os dois desceram para o lugar da adoração, para a cidade. Aí arrumaram uma cama para o Saul no terraço. E ele dormiu ali, ele passou a noite ali. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul dizendo, levante-se. Levante-se que está na hora de você ir. Eu vou acompanhar você. Eu quero acompanhar você um pouco. Saul levantou-se, saiu junto com Samuel para a rua. De madrugada o crente vai buscar poder. Aí ele foi para a rua de madrugada com Samuel. Diga para o seu empregado que vá na frente. E você me espera aqui só um instante. O empregado foi. E Samuel disse para Saul, eu tenho um recado de Deus para você. Eu tô sentindo de ler só alguns versículos do capítulo 10, só pra gente começar. Eu tenho um recado de Deus pra você. Depois daquele banquete todo, depois do melhor pedaço, eu tô arrepiando, gente. Eu tô aqui arrepiando, tô com vontade de dar glória, sair correndo dessa cozinha. E aí Samuel tinha levado consigo, já estamos no capítulo 10, tá bom? Só pra dar a introdução do spoiler pra amanhã. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. E ele derramou o azeite na cabeça de Saul. E o beijou e disse, o Senhor Deus... Olha o recadinho de Deus! Olha o recadinho de Deus! O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus escolheu você para ser chefe do povo. O que é a prova de que Deus escolheu alguém? Unção. O que é a prova de que Deus escolheu alguém? Óleo na cabeça, unção. Mas não é essa unção assim, do azeite galo, não. É aquela que vem do céu, menina. Entendeu? Que as pessoas olham pra você e dizem, menina, que unção é essa? Meu Deus. Tem gente que nem fala, só respeita a unção que você carrega. Você não precisa falar. Samuel disse, a prova de que Deus te escolheu é essa. Essa é o quê? Unção. Entendeu? Amanhã nós vamos continuar a leitura, que eu tô arrepiando, gente. É sério. Eu não sei você, mas eu tô sentindo Deus aqui. Jesus, vamos orar? Vamos falar com ele? Senhor, muito obrigada por essa palavra. O Senhor prepara banquete mesmo.
Ainda que a gente não saiba, nós estávamos perdidos procurando as jumentas dentro da gente, umas confusão dentro da gente, as jumentas se perderam aqui dentro, mas o Senhor sabia onde estava a jumenta foi achada, aquilo que estava perdido foi achado, só que agora nós vamos encontrar o nosso propósito e nós seremos reconhecidas não pelo título, mas pela unção que foi derramada sobre nós. Jesus nos ajuda a lidar com isso, Senhor. A gente fica assim meio desesperado, a gente fica meio com medo do negócio, mas o Senhor nos ajuda porque a gente era só filhinho de papai andando atrás das jumentas, mas agora o Senhor nos escolheu e o Senhor nos ungiu. E quem é que vai te retirar a unção? Quem é que vai dizer que não é? Quem é doido de dizer que não é? Que o Senhor te chamou, que o Senhor te escolheu. Aleluia, glória a Deus. Jesus, muito obrigada por essa palavra. Eu quero te agradecer. Pai, que o teu povo receba a tua palavra de bom grado, que nós possamos refletir nessa palavra. Fala aos corações. Continua falando, Senhor, meu coração está queimando de alegria na tua presença. Obrigada por essas pessoas aqui presentes. Senhor, que o Senhor ajude eles a entenderem o propósito que o Senhor tem na vida de cada um. O Senhor tem um chamado na vida de cada um. Senhor, muitos estão perdidos, não sabem o que fazer. Mas eles estão achando que o Senhor perdeu o controle. O que é isso? O Senhor não perdeu o controle da jumentinha perdida. E nem do jumento amarrado no toco. Lá de Marcos capítulo 11. Porque tem uns jumentos aqui amarrados no toco. Mas Jesus, o Senhor manda alguém lá para desamarrar esses jumentos. Os jumentos que o Senhor quer usar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, que nós possamos entender que nós estamos carregando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pode montar, Jesus. Pode nos usar para pregar, para curar, para fazer aquilo que o Senhor quiser. Nós te agradecemos por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós estaremos aqui 6h30. Para você que não está recebendo as notificações das lives, você precisa ir lá na minha página, acho que tem uns 3 pontinhos lá, e ativar as notificações. Você precisa seguir e ativar as notificações. Senão, na hora que eu entrar, você não vai ser notificada, tá bom? Estou deixando as lives salvas. Outra coisa que eu queria falar para você, muito importante também. Todos os meus patrocinadores. Olha que coisa linda, meu Deus. Olha que negócio bonito. Isso aqui é semi-joia, gente. Nunca pensei. Nunca pensei. Um negócio assim, com bordas douradas. Isso é coisa de Deus. O café. E esse café? Café gourmet que eu tô tomando. Coisa de Deus. Eu vou deixar todos esses patrocinadores, os apoiadores, né? Eu vou deixar aqui o perfil deles na descrição do vídeo e vocês podem ir lá seguir, adquiram também os produtos porque são de qualidade. E é isso, vamos terminar essa live em nome de Jesus. Assim, hoje é domingo, você sabe, né? É dia de escola dominical. Você planejou ir para a escola dominical, né? Não, só para eu entender a dinâmica aqui. Tá bom? Escola dominical! Suzana, na minha igreja não tem escola dominical. Deve ter culto de manhã, vai no culto de manhã. Suzana, na minha igreja não tem culto de manhã. Tem culto da palavra, gente. Pelo amor de Deus, igreja sem palavra, então, já começa a ficar esquisito. Tem que ter culto da palavra. E você precisa ir lá, não é mesmo? Mas se na sua igreja tem escola dominical, vai para a escola dominical. Mas os professores não estão à minha altura. Seja você o professor da escola dominical, você já se apresentou para o pastor? Pastor, eis-me aqui. Pode colocar meu nome aí para ser professor da escola dominical? É assim que a gente faz. Um dia eu ouvi esse negócio aí. Eu não levo minha menina para a escola dominical porque os professores não são preparados. Eu me segurei para não dar essa gargalhada na cara da pessoa. Eu falei, olha, minha filha, eu só falei assim, olha, você é uma pessoa muito preparada. E talvez esteja faltando pessoas preparadas porque você não se habilitou. Você quer dormir até meio-dia domingo. Porque você não quer levar seus meninos para a escola dominical, porque você está com preguiça. Mas se você se apresentar e dizer, pastor, eis-me aqui, quem sabe ele não te coloca para dar aula. E uma aula boa. Não é mesmo? O que você acha de você se apresentar?
né? Você sabe tanto. Claro que eu não falei desse jeito. Eu falei, amiga, você é tão preparada. Por que você não se apresenta? Né? Porque quando a gente tem tantas ferramentas assim, Deus não te deu essas ferramentas todas de sabedoria, de conhecimento, para você não compartilhar. Que tal você ajudar no estudo bíblico? Eu fui criada em escola dominical, gente. Meu pai tá aqui. Meu pai foi superintendente de escola dominical. Meu pai era daquele superintendente que pegava as revistas de escola dominical, porque o povo não gostava de ir pra igreja, não. Ele subia um monte e orava a caixa de revista de escola dominical. Comprava a revista de escola dominical de maneira profética, né? Aí o povo não ia pra escola dominical, não. Não sei o que aconteceu, minha filha, que ele orou lá no monte. Daí a pouco, uns 2 domingos pra frente, a escola dominical tava cheia. Todas as classes cheias. A gente precisa buscar a palavra. Se na sua igreja tem escola dominical, vai para a escola dominical. Pega os meninos, acorda. Ah, mas meu menino acorda. Estuda a semana inteira. Aqui em casa, dia de dormir até tarde, até sábado. Pode dormir até 2 da tarde, 3. Eu deixo dormir. Tem dia que elas dormem até 2 horas da tarde. Domingo não. Domingo, escola dominical. Bora aprender a palavra. É isso. Tá bom? Então vai lá. Em nome de Jesus. E se você tem um conhecimento a mais, se apresente, soldado. Deus quer te usar, jumentinho, amarrado no toco. Às vezes a gente tá amarrado no toco do orgulho, tá? Tem essas coisas também, do ego também, entendeu? Sai desse toco, em nome de Jesus. Nos vemos amanhã, tá? Um beijo, que agora eu vou me arrumar pra escola dominical, arrumar as crianças, acordar as crianças, agora é uma luta. Nossa escola dominical que começa às 9 horas. Então agora é a luta do povo levantar lentamente, entendeu? Mas vamos pra escola dominical, em nome de Jesus. Beijo pra vocês, até amanhã.